Salve Maria Santíssima, boa noite, boa tarde, bom dia. Quero hoje estar com vocês para falar um pouco sobre o tratado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 do Tratado da Santíssima Virgem Maria. E nós vamos... Deixa eu tentar mudar aqui. Deixa eu mudar aqui a imagem, que eu não estou conseguindo. Bem, independente de mudar a imagem ou não, nós vamos tratar sobre a leitura do capítulo 5 e do capítulo 6, né? E a importância desse capítulo para a gente é porque nós temos a necessidade de entender capítulo a capítulo, né? É um livro, o livro que a gente sabe um pouco do histórico dele, já falamos isso com vocês, a dificuldade que foi durante o processo de construção do livro. Vocês sabem que o livro ficou 130 anos escondido e nós não conseguimos, né, assim, durante esse período todo, usufruir dessa beleza, né, que é esta obra enviada pelo próprio Espírito Santo a São Luís Maria Grion de Montfort. Vejamos aqui, deixa eu voltar um pouco das imagens. Pronto, tá ok. Então, deixa eu voltar para cá, agora sim. Deus lhe pague. Queria que vocês, né, mergulhassem comigo nesses dois capítulos, tá bom? Nós já vimos o capítulo 1 e 2, né? Na verdade, assim, a nossa intenção não assim, esgotar a leitura de cada capítulo aqui durante esse momento de formação. A nossa intenção é dar alguma reflexão sobre os capítulos para que venha facilitar, né, assim, a leitura de vocês, tá? Porque se fôssemos estudar cada capítulo assim, ipsilíton, ao pé da letra, iríamos levar muito mais tempo e teria muitas reflexões, porque o livro ele faz isso, e cada vez que eu leio esse livro, sempre me vem ideias novas, me vem novos entendimentos. Então, o Espírito Santo ele faz isso, né? Queria dizer para vocês que uma coisa muito importante antes da leitura do tratado é fazer o sinal da cruz, que nós não fizemos ainda, né? Evocar o Espírito Santo. Então, queria convidar vocês, né, a fechar os olhos um instante e se colocar na presença de Jesus Eucarístico, né, que é o nosso Deus amado, nosso Deus escondido, e pedir que envie sobre nós o seu Santo Espírito, que ele possa nos abençoar nesta noite, neste dia, né, nesta manhã, que ele venha nos dar a sua luz, venha nos dar a sua graça de compreensão, derrama sobre nós, né, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos estar abertos à vossa palavra, Jesus. Abençoa cada pessoa que está nesse momento assistindo, participando desse momento de formação. Que os corações de cada um estejam abertos para receber essa semente que será lançada no coração de cada um, sabendo da grande importância, do grande valor que é esta obra enviada por vós, Santíssimo Espírito, a esse grande santo, São Luís Maria Grion de Montfort, que pedimos também nesse momento a intercessão dele para cada um de nós. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, deixa eu baixar aqui um pouco do volume. Meus irmãos, eu falei sobre a necessidade de fazer uma oração sempre que vocês forem ler esse livro, por um ponto muito simples, né? Quem o fez, quem o inspirou, foi o Espírito Santo. Então, somente ele há de nos revelar o segredo, né, que a Santíssima Virgem, né, colocou aqui dentro, também inspirando, né, esse santo, São Luís Maria Grion de Montfort. Tem várias histórias de pessoas que leram o livro a primeira vez e não entenderam nada. Tiveram grandes dificuldades, né? Inclusive o fundador
da Legião de Maria, né? Ele, quando leu esse livro a primeira vez, ele não conseguiu compreender, tanto que ele desprezou, de certa forma, a leitura dele. E ele voltou à pessoa que tinha dado de presente para ele fez esse comentário, que não tinha entendido a leitura do livro. E ele, então, o padre que o presenteou, falou assim, você rezou antes de ler o livro? Esse livro não é um livro qualquer. Então, você siga o método, invoque o Espírito Santo, né? Se coloque como um grão de areia aos pés de Deus. Se humilhe, né? E peça ao Espírito Santo para que ele venha lhe preencher. Se esvazie do seu eu e se preencha do Espírito Santo. E, em seguida, comece a sua leitura. E você vai ver que, a partir desse momento, você vai começar a compreender mais coisas. E foi dito e feito. Quando ele fez esse método, né, de fazer oração sempre antes da leitura, ele começou a entender as maravilhas, as grandezas do conteúdo que tem nesse livro. Não foi à toa que, depois disso, depois da consagração dele, ele fundou a Legião de Maria, que todo mundo conhece a força desse movimento, né, desses apóstolos dos últimos tempos, também são chamados assim, os legionários, né? E eu convido vocês, então, a essa prática, tá bom? Outro ponto que eu queria falar com vocês antes de iniciar, né, o conteúdo sobre o capítulo 5 e 6, que vai ser uma reflexão um tanto quanto rápida, mas essencial para que vocês possam entender o conteúdo todo. Eu queria que vocês entendessem que a consagração, o livro, o tratado, estou repetindo, ele foi escondido por 130 anos. Depois, quando foi encontrado, então houve uma força-tarefa dentro da igreja para que ele fosse divulgado, né? Então, o que Satanás quis fazer com esse livro, nós estamos fazendo o contrário, divulgando, levando as pessoas ao conhecimento dessa belíssima, dessa maravilhosa obra. Ok, nós entendemos isso. Hoje, a gente está percebendo que está tendo uma outra ação do próprio Satanás para que as pessoas não se consagrem. Ele quis esconder o livro e não conseguiu. E hoje ele tenta fazer com que as pessoas não se consagrem. Mas quais são as estratégias? Quais são as coisas que estão acontecendo que nos faz, né, chegar a essa conclusão? São as próprias informações que as pessoas, os consagrados, e às vezes, num momento de euforia, não sei, começam a levar a ideia da consagração para outras pessoas de uma forma muito, muito assim, inacessível. As pessoas, né, já chegaram para mim algumas vezes falando sobre a consagração, que queria muito fazer. Era um desejo do coração, mas que tinha ouvido falar que a consagração, ela, quando você faz a consagração, você tem que ter o hábito de missa diária. Você tem que rezar o rosário todo dia. Você tem que jejuar toda semana. Você tem que mudar completamente o seu estilo de roupa, não sei o quê. Né? Você não pode mais tomar sua cervejinha, tomar o seu, sei lá, né? Em casa com a família, tomar um copo de vinho, uma coisa. E quando colocaram isso, quando colocam essas ideias, essas são exemplos do que falam, né? Tem muito mais. Isso, de alguma forma, contribui para criar, né, uma barreira muito grande. As pessoas que não estão envolvidas com nenhum processo dentro da igreja, com um grupo de oração, com participação dentro de algum movimento, alguma coisa, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez realmente cria um medo, né? Um medo, mas eu vou ter que fazer isso assim que me consagrar, tenho que mudar tudo, não sei se eu vou dar conta, né? E é exatamente essa questão que eu creio que o demônio está fazendo uso para espantar as pessoas, dando informações erradas sobre a consagração. E eu queria pedir a ajuda de vocês para que a gente começasse a trabalhar exatamente contra essas coisas, né? O primeiro ponto que nós temos que levantar vai ser exatamente as informações do capítulo 6, né? As razões pelas quais eu devo me consagrar. O título, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes disso tudo, eu queria chamar a atenção para a gente começar a refletir sobre esse ponto, né? Assim, nós temos que levar as pessoas à ideia exata do que é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria.
A primeira coisa errada que nós estamos escutando muito por aí é que essa exigência da santidade, né, que a consagração, entre aspas, impõe sobre as pessoas, é muito radical. E eu queria dizer a todos vocês que o chamado à santidade não é algo que esteja inerente à consagração. Não é a consagração que exige isso. O que exige a santidade é o batismo, o próprio batismo que vocês fizeram, que eu fiz, dentro daquele momento, daquela entrega, dentro daquela imersão que nós fizemos, da morte do homem velho, né, e do nascimento do novo homem em Cristo. Naquele momento lá, nós, ou os nossos representantes, os padrinhos, né, no momento exato, eles confirmaram, junto com a igreja, na pessoa do padre, eles confirmaram as negações, as renúncias a Satanás. O batismo se divide em duas partes, né? A primeira parte são as renúncias e a segunda parte são o creio, né? Você confirma a sua fé. Primeiro você renuncia a Satanás, renuncia ao pecado, renuncia ao demônio e suas pompas, aos vícios. É uma renúncia de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que pode te levar para um caminho de perdição. Então, você se propõe a ter uma vida nova. O batismo é isso, né? E você, em seguida, confirma: eu creio em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica, eu creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. E você faz a profissão de fé naquilo que nós chamamos de fé católica. Então, o batismo, ele fez isso. Foi o batismo que te chamou à santidade. O que acontece, meus irmãos, é que tem muito católico dentro da Igreja Católica que vive como pagão. Aí, quando você escuta as coisas que foram ditas lá no batismo, soa como estranho. E as pessoas começam a ser: padre, essa pessoa, o fulano é muito radical, né? Só quer ser santo. E isso é uma das armas, né, de falácia que ele utiliza sobre as pessoas que estão querendo levar a mensagem do Evangelho. Mas entenda isso: a santidade é um chamado para todos. Já dizia o Papa João Paulo II, né? Todos somos chamados à santidade, não só os religiosos, não só as religiosas, né? Os sacerdotes, todos os leigos, né? Todos os batizados são chamados à santidade. Basta entender que ser santo é o convite bíblico para todos. Ser santo como vosso Pai Celeste é santo. Temos que entender o conceito de santidade. Algumas pessoas, quando falam de santidade, imaginam logo um santo no altar, né? O santo de altar, que é canonizado e etc, né? Não é esse o único ponto da santidade. A vida de santidade é uma vida do bem, é uma vida que você busca viver os conselhos evangélicos, que você busca viver a reconciliação, sabendo que nós estamos hoje em pé, amanhã podemos cair. Nós temos uma briga diária, constante, para entendermos, né, e vivermos bem a questão do amor. Essencialmente, a santidade é a vivência do amor, né? Deus é amor, né? E quem não conhece, quem não ama, não conhece a Deus. Está lá na carta de São João, né? Então, o primeiro ponto é esse: entender que a santidade é um chamado para todos. No céu, se você quer ir para o céu, se você quer que sua família vá para o céu, seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua mãe, a sua família, se você quer encontrar com esse povo no céu, é bom dizer que no céu só entra quem é santo. E santo no sentido de você realmente ter uma vida digna, digna do nome que você leva, da cruz que foi impressa na sua alma na hora do batismo, né? O significado da cruz. Então, a santidade é uma necessidade, é como eu digo a consagração. Você quer ser santo? Você quer ser santo? Você fala, quero, né? Você quer uma ajuda para ser santo? Quer? Então se consagre, né? Se consagre. E não vem com aquela ideia que muitas pessoas estão falando, dizendo assim: olha, eu não me acho digno de fazer a consagração. A questão não é ser
ser ou não digno. A questão da consagração é necessidade. Você tem que entender isso. Nós precisamos, hoje, nesse momento histórico da nossa vida, e esse momento que nós estamos assim vivendo muitas tribulações dentro da igreja, inclusive, nós precisamos de um respaldo espiritual, nós precisamos de um aconchego espiritual, de uma segurança espiritual, de um refúgio, de um coração de Maria e de Jesus, né? Por isso que a nossa obra, o nome dela é Refúgio, obra Refúgio de Maria, exatamente dando a entender esse locus espiritual, esse mundo de espiritualidade que é o coração de Nossa Senhora, tá? Então, meus irmãos, não vamos ajudar o capiroto, o Satanás, né, a afastar as pessoas da consagração. Vamos levar a ideia correta. Consagração é você assumir verdadeiramente as promessas do batismo. E ponto final. É você entregar a sua vida, entregar tudo que você tem e tudo que você é a Jesus pelas mãos de Maria. Você faz uma oferta da sua vida para eles, sabendo que eles serão melhores administradores do que você. Eles irão cuidar muito melhor dos seus bens materiais, que aí inclui a sua família. Aí inclui não só os bens, carro, casa, terreno e etc., mas inclui todas as pessoas que fazem parte do seu nicho familiar. Está entendendo? Então, quando você se consagra, você faz um grande bem à sua família inteira. Então, o capítulo 5, hoje, nós vamos fazer exatamente essa abordagem. Vou mostrar aqui para vocês a tela inicial desse capítulo 5, né? Que são os motivos que devem tornar essa devoção recomendável para nós, né? Os motivos que devem tornar essa devoção recomendável para nós. O capítulo 5 inteiro, ele vai falar sobre esses pontos, que são 8 motivos que São Luís coloca no livro, lá no tratado, para que você entenda a importância de você fazer a consagração. Por que você tem que fazer a consagração? Então, meus irmãos, entenda isso como uma necessidade. Consagrar-se é uma necessidade. Consagrar é você avivar o seu batismo. É você buscar ser um católico de verdade, né? Fazer o seu papel de cristão de forma correta. É você dar um sentido à sua vida. As pessoas que vivem sem rumo, sem sentido de vida, elas se perdem muito fácil, elas se angustiam muito fácil. Todo mundo sofre, todo mundo vai ter seus sofrimentos, suas dores, mas uma coisa é tu sofrer com Deus, né? Porque você sabe como canalizar essas dores. Você sabe, olhando para a cruz de Cristo, você sabe que a sua dor, os seus pesares, os sofrimentos físicos, emocionais e etc., você pode unir isso ao sofrimento de Cristo e ajudá-lo no processo de redenção das almas. Você pode oferecer suas dores como um sacrifício para as almas dos moribundos deste dia e desta noite que estão morrendo no meio do mundo que nós nem conhecemos. Podemos oferecer para o alívio das almas do purgatório. Isso é um ato de caridade, né? A igreja ela prega isso há muito tempo. Eu tenho que entender isso como um grande ato de caridade. Meus irmãos, então, o sofrimento com Deus é outra coisa, é outro universo. E o sofrimento sem Deus é um terror, né? É um terror, é uma angústia, é um apagão, né? É uma decepção de vida. Então, vale a pena você dar um rumo na sua vida olhando, mirando na Eucaristia, mirando na cruz de Cristo, mirando no céu, que é a nossa pátria definitiva, tá? Então, mostrando a vocês aqui quais são os pontos, né, que São Luís coloca os motivos, né? Os motivos, são 8 motivos que ele coloca para que você faça a sua consagração. O primeiro motivo é esse, essa devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Olha que beleza. Quando você se consagra, São Luís ele afirma que não existe nenhum serviço mais nobre que o serviço de Deus.
e que nem o rei mais poderoso, nem o mais nobre dos imperadores seja mais relevante que um servo de Deus. Então, olha como isso tem valor, né? Hoje, quando as pessoas falam assim, o que é que você faz? Eu sou funcionário de Deus, né? Quando se fala isso soa muito esquisito, né? Para muitas pessoas, funcionário de Deus e tal. Mas muitas pessoas que são consagradas, elas são funcionárias de Deus, né? Que é muito maior, é muito mais digno, é muito mais importante do que ser funcionário de um presidente, ser funcionário de um rei, de uma rainha, do ponto de vista da espiritualidade e da grandeza de quem acredita, de quem é Deus. Claro que é muito mais importante, né? Talvez o materialismo, as coisas do mundo queiram apagar esses valores, né? Da grande dignidade que é ser um filho de Deus, ser um servo de Deus. Quando você se consagra, quando você entrega a Deus pelas mãos de Maria, né? Todos os seus bens materiais e espirituais. Você entrega tudo que você é, tudo que você tem. Você entrega tudo, os pensamentos, né? O seu querer, o sofrimento, tudo, tudo. E isso é um serviço. Então você se torna um servo de Deus por excelência, né? Você vai ser melhor do que os outros, eu não digo que você vai ser melhor do que os outros, mas você vai fazer o seu papel direitinho, né? Se o outro está fazendo ou não, eu não sei, mas você vai estar fazendo o seu papel corretamente. As pessoas às vezes têm uma ideia de que quem é consagrado é melhor, né? Eu sou consagrado, né? Olha aqui a minha cadeia, olha aqui é, a minha fórmula assinada pelo padre, etc. Mas olha, gente, nós, eu e vocês e as pessoas que não são consagradas ainda, nós devemos nos entender como mendigos de Deus. Todos nós somos mendigos de Deus. O que nós, consagrados, né, podemos dizer um pouquinho a mais é que nós somos um mendigo que encontramos o caminho do pão, e nós temos que levar as outras pessoas a encontrar o caminho do pão. Mas todos somos mendigos, do mesmo nível, e precisamos da graça de Deus para a gente continuar, né, a nossa caminhada, para a gente subsistir, continuar existindo, né, nesse vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha. Então, nós temos que ver essa realidade na prática. Somos mendigos, não somos melhores do que ninguém. Não é porque eu me consagrei ou você se consagrou que você vai colocar uma placa de excelência em você. Tira isso da sua cabeça, porque isso é falta de humildade. Deus ele resiste aos soberbos. Deus ele derrama suas graças para os humildes, né? E a humildade é um reconhecimento. É você entender, sem falsidade, é você entender o que de fato você é, né? Mas eu me confesso, né? Eu tenho ido buscar a Eucaristia, eu tenho rezado minhas orações, meus parabéns, né? Maravilha tudo isso. Mas entenda que, por mais que a gente busque confissão, que nós temos que buscar mesmo para estar em estado de graça, nós temos a concupiscência do nosso pecado. O que é a concupiscência do nosso pecado? São as marcas, as manchas, né? Por mais que hoje eu esteja em estado de graça, mas os pecados que eu fiz na minha história, a marquinha dele fica. Dá um exemplo para vocês, pensa numa tábua limpa, limpa. Aí você pega um prego, né, e fura essa tábua, coloca vários pregos nessa tábua. Furou. Aí depois você vai lá com um martelo, né, com aquela parte que puxa o prego, você vai lá e puxa esse prego da tábua. Maravilha. Você tirou todos os pregos. Vamos considerar que a tábua é você. Vamos considerar que os pregos são os pecados da sua história. E que você, em um momento da sua vida, você se arrependeu de ter uma vida viciada em vários pecados e você entendeu que tem que lutar para viver o menos indignamente possível. Buscar um pouco de santidade. A santidade vem de Deus, né? Se há santidade na vida de uma pessoa, é Deus morando, assistindo aquela pessoa. A santidade nunca é nossa, sempre de Deus. A pessoa, então, resolveu tirar os pecados da vida dela. Tirou. Mas aquela tábua ficou cheia de buraco.
Não é verdade? É um exemplo, mas que eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Então, aquela tábua cheia de buraco, ali é a nossa culpa, né? Você perdoou os pecados, você recebeu a absolvição dos pecados, mas a culpa, né, ela tem que ser remida. Daí a importância do povo, quando tem indulgências plenárias, as indulgências, os méritos, essas coisas que vão reduzindo a nossa culpa, o nosso tempo de purgatório, né? E quando eu falo isso, é para você entender que nós somos pessoas que temos nossas marcas de pecado. Você nunca ficar se achando melhor do que os outros. Você nunca ficar se achando, né, num nível de excelência. Mas, quando você se consagra, você já dá um grande passo na sua vida, porque você diz assim, eu quero ser servo de Deus. Servindo na minha igreja, lá na paróquia que eu moro, no grupo que eu estou, na pastoral que eu estou, mas eu vou viver esse serviço, tá? Então, é o primeiro motivo que faz a pessoa entender a importância de viver a consagração. O segundo motivo que ele coloca, né, que essa devoção nos leva a imitar Cristo e a praticar a humildade. Tem uns 3 pontos que eu vou logo ler aqui com vocês, mas vou refletir um pouquinho. Jesus, ele permaneceu não contra a sua vontade, mas ele permaneceu cativo como um escravo de amor, submetendo-se a Nossa Senhora durante 90% da sua vida terrena. Exatamente 30 anos. Né? Jesus passou 30 anos com sua mãe e 3 anos com os apóstolos. Falei isso para vocês na outra formação. Né? Tem muito a se estudar sobre esse período de Jesus, né? E essa relação familiar de Nossa Senhora com Jesus. Então, dizer que Nossa Senhora ela não esteve ou não tem méritos, como dizem, né? Alguns desinformados aí, alguns alienados, né? Dizer que Nossa Senhora é uma pessoa comum e qualquer é um absurdo, né? É um absurdo. Hoje eu vi um pastor aí querendo limpar a base, assim, olha, é uma estupidez, isso é um pastor falando, é uma estupidez algum evangélico abrir a boca e falar contra Maria e contra José. Esses dois foram escolhidos por Deus. Jesus não chamou a ninguém nesse mundo de pai e mãe, a não ser José e Maria. Parabéns, é verdade. Né? Aí depois ele disse que estava quase dando um 10 para ele, quase. Aí ele abriu a boca e disse uma besteira absurda. Tudo bem, eu concordo com mais dizer que Maria é mãe de Deus, aí é um absurdo dos católicos. Aí ele entrou num ponto de um dogma, Theotokos, né? Que, se não entender isso, o concílio de Éfeso foi exatamente assim, um concílio por causa disso, né? Por causa desse detalhe. Essa briga que existia naquele momento sobre essa dúvida se Maria era ou não mãe de Deus e se Jesus, Emmanuel, era ou não Deus, né? E o Papa, São Cirilo, ele diz, se eu não me engano foi São Cirilo mesmo, ele diz isso, olha, aquele que não e professar que o Emmanuel é Deus, Emmanuel que é Deus conosco, e não professar que Maria é mãe de Deus, seja ele anátema, ou seja ele excomungado, né? Naquele momento eles defenderam a ideia do Theotokos, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. E nós falamos junto com Isabel, a prima de Nossa Senhora, quando ela disse: qual a honra que tenho de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Se ela dizia assim, a mãe do meu Senhor, ela já reconhecia naquele momento que Maria era a mãe do Senhor. Vamos chamar Deus? Era a mãe de Deus, né? Então, naquele momento, ele tem outras informações, outras provas que vai justificar, vai confirmar, vai corroborar com a igreja quando ela diz que Maria é mãe de Deus.
E esse camarada falou tão bonito uma parte, tão bonito, mas quando chegou na questão dogmática, aí ele foi um herege. Ele perdeu as estribeiras, né? Mas eu, católico, você católico, nós não podemos concordar nem aceitar isso, porque nós temos uma fé que tem que ser professada. Mas antes de professar, você tem que entender a sua fé. E para entender, meu irmão, você tem que estudar. E para estudar, eu sugiro, faça consagração. Convide as pessoas para a consagração, porque aqui acaba sendo uma escola de Maria. Aqui acaba sendo um momento de altas reflexões, né? Quando nós falamos sobre o segundo motivo, a humildade de Jesus, que é o segundo motivo para você assumir, viver a consagração, aqui está falando que Nossa Senhora, ela foi a primeira responsável, né, por um Deus que se humilhou e se colocou como um servo, como um filho, restrito, como um escravo de amor no ventre de uma mulher. Ele foi o primeiro escravo de amor, porque ele não foi forçado para a barriga, para o ventre de Maria. Ele veio porque ele quis, né? E ele assumiu essa situação de cuidado e fragilidade, de necessidade do acolhimento e do aconchego dessa mulher. Olha que lindo, né? Então, assim como Jesus fez-se filho, fez-se escravo de amor, né? Que em tudo ele dependia de Maria, assim também nós. Nesse segundo motivo, ele fala: Jesus não quis, mesmo podendo, dar-se aos homens diretamente. Ele podia já vir para a terra, homem inteiro, Deus completo, né? Ele podia, porque ele é Deus. Ele não precisava ter que nascer, né, numa situação humana, né? O DNA de Jesus, o DNA dele, misturou-se, fez esse DNA com o DNA de Nossa Senhora. O sangue de Jesus, ele fez união com o sangue de Maria. Pensa nisso. O sangue que foi derramado na cruz, o sangue que foi derramado durante a via sacra, aquele mesmo sangue que caiu no chão e que remiu o pecado da humanidade, era também o sangue de Maria. Você não concorda com isso? Mas é muito óbvio isso. Não tinha ali o sangue de José, é fato. José foi pai adotivo, mas foi pai, né? Ele foi escolhido por Deus. Mas Maria, mais do que isso, ela também fez parte de todo o processo de redenção humana, assim como nós fazemos hoje, quando nós nos unimos a Cristo, oferecendo as nossas dores, etc. Essa atitude de humildade de Jesus, de aceitar, de viver e reconhecer Maria como mãe, é a mesma atitude de um consagrado. Você vai exatamente assumir, né, essa atitude de filho. Você vai entender a postura de um filho e reconhecer Maria como sua mãe. Então, Jesus, ele nos ensina essa humildade, né, de olhar para Maria, curvar nossa cabeça e reconhecê-la como uma grande mãe, uma grande medianeira, uma grande advogada, né? Não, não porque, falando aqui do texto, né? Vou dar para vocês, se vocês lerem comigo. Aí, pronto. Jesus não quis, mesmo podendo, dar-se aos homens diretamente. Nem em sua idade madura, nem em sua idade madura, como também poderia, mas escolheu vir ao mundo como criança nascida da Virgem Maria e foi a ela submisso. Não porque a autoridade de Maria seja maior do que a de Jesus, mas porque ela desejava o que Deus deseja. Devemos imitá-lo também nisso, porque Nossa Senhora, ela tinha plena consciência da vontade de Deus. Quando ela deu seu fiat, deu seu sim à vontade de Deus, ela foi reconhecida pelo anjo quando falou assim, Cairo que é caritomene, ou seja, ave, ó cheia de graça. A palavra ave era uma expressão, era um termo que só era usada com os nobres, né?
com os reis e rainha. Então, Nossa Senhora se perturbou, como diz no texto bíblico, naquele momento, porque ela ouviu um anjo chamando de Ave. Ave Maria. É como se o anjo já entendesse, ele já reconhecia ela como uma grande mulher, ela como uma rainha. E ele fala, Ave, ó cheia de graça. O Senhor é contigo, né? Então, ela, por ser repleta da vida de Deus, repleta de graça, ela recebeu de Deus essa graça infusa, né, na sua alma, de reconhecer a vontade de Deus, de reconhecer os desejos de Deus. E Jesus Cristo, ele se submete a essa mulher, ele vive sob o comando, né, de educação, de nutrição e etc., dessa mulher, porque ele também sabia que Maria estava aberta à vontade de Deus. Então, o segundo motivo é esse, meus irmãos, né? A humildade, imitar a humildade de Jesus. Terceiro motivo, essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Vou mostrar para vocês o texto aqui. Veja, Maria, ao ver que alguém se entrega inteiramente para honrá-la e servi-la, entrega-se do mesmo jeito, inteiramente, de modo inefável, a quem tudo lhe dá. Ou seja, você se entrega a Nossa Senhora e ela se entrega a você, né? Mãe, eu sou todo teu e tu é toda minha. Nossa Senhora, ela vê a sua ação, ela vê a sua atitude de doar-se a ela, confiando que ela vai ser o caminho que vai te conduzir de forma correta, de forma certeira ao seu filho Jesus. E você, dando a ela esse voto de confiança, ela te retribui com a mesma assistência, com o mesmo zelo, com o mesmo amor. Ela também se dá a você. Então, consagrar-se é entregar-se a Maria e saber que dela você vai receber também as graças necessárias para a sua caminhada, para a sua família, né? Maria purifica nossas boas obras. Imagina só, quando você vai fazer uma oferta a Deus, você sabe que a gente humano, pecador, cheio de concupiscência, a nossa oferta ela vai muito manchada. Então, se eu entrego uma maçã, vamos pensar numa maçã, né? Se eu entrego uma maçã de presente para Deus, e em vez de entregar diretamente a Deus, eu resolvo entregar a Nossa Senhora. Mãe, isso aqui é para a honra e glória de Deus. Eu entrego nas mãos dela. Ela recolhe aquela maçã que talvez na minha oferta fosse recebida, mas como estava manchada com algumas sujeiras inerentes à minha alma, à minha vida, a recepção dela é outra, é diferente. Quando Nossa Senhora recebe essa maçã e coloca numa bandeja de prata, de ouro, seja lá aquilo que for, ela dá o toque dela de zelo e de cuidado, e ela própria oferta a Deus essa maçã, o acolhimento desse bem, o acolhimento dessa oferta, dessa entrega, não tenha dúvida. Deus vai acolher completamente, porque foi pelas mãos de Maria, a Virgem Santíssima, a mãe de seu filho. Então, quando Nossa Senhora está envolvida na alma de um consagrado, nós entendemos que todos os nossos bens têm que passar por ela. Todas as nossas ofertas têm que passar por ela. E quando passa por ela, ela purifica. Ela faz com que isso chegue nas mãos de Deus de uma forma incorruptível, de uma forma muito bela, né? Sem a nossa a mancha do nosso pecado. Nossa Senhora, ela vai livrar os nossos tesouros de toda mancha, ela vai purificar, ela vai dar uma beleza, né? Com as virtudes dela, ela vai embelezar esse presente, essa doação, essa oferta, né? Ela vai apresentar Jesus e vai fazer com que Jesus aceite essa boa obra. Meus irmãos, então, o terceiro motivo é exatamente esse, né? Que Nossa Senhora, ela vai proporcionar as boas graças, né, em nossa vida. Essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem em nossa vida, tá bom? Então, o quarto motivo, essa devoção é um meio excelente de promover
a maior glória de Deus. E aqui tem um ponto interessante, porque quando a gente coloca isso assim, mas o que é a glória de Deus? O que é dar a glória a Deus? Nós podemos até não saber exatamente quais são as coisas que vai elevar-se como glória de Deus. Mas, embora eu não saiba, embora você não saiba completamente, mas acredite, Nossa Senhora sabe. Então, na hora que você é um consagrado, é difícil, né, agir com o propósito de promover a maior glória de Deus. E isso porque nem todos sabem em que consiste essa maior glória, mas Maria sabe. Então, você vai dar glória a Deus a partir da sua entrega a Nossa Senhora. Né? São Luís, ele fala lá no tratado que Jesus ele deu mais glória a Deus durante os 30 anos que ficou com Maria, porque ele se submeteu, ele se fez filho, se fez servo, se fez escravo de amor. Então ali ele deu mais glória a Deus do que os 3 anos que ele passou em missão, que ele morreu na cruz pela ressurreição e tudo mais. Né? Então é uma atitude de grandeza para a alma, né, que se aproxima dessa grande mulher. E a nossa intenção é essa, é fazer, né, próximo de Maria. Porque estando próximo de Maria, estaremos próximos de Jesus. O quinto motivo já está exatamente aqui para vocês. Né? O quinto motivo, essa devoção, ela é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus, ao vir ao mundo por Maria, abriu esse caminho seguro que nos liga ao céu, que é a Santíssima Virgem. Maria, como eu já citei, né, é de degrau, é o degrau mais próximo da nossa humanidade, por conta de toda a história dela como um ser humano comum, né? Mas comum, quando falo isso, dizem que ela tinha toda a situação humana. Eu estava lendo esses dias que eu vi do Padre Amorfo, né? Ele falando de um exorcismo, e eu até me surpreendi porque eu já tinha lido esse texto, mas não sabia que foi uma revelação do demônio no exorcismo que ele fez. E ele dizia, ele perguntava, mas por que você, dizendo ao demônio, por que você, quando fala de Jesus, você não faz, você não se estribucha, não sei o quê, você não grita, mas quando eu falo de Maria, você fica todo agitado. Aí ele fala assim, o demônio dizendo para ele, você perder para Jesus, você ser pisado por Jesus, que é Deus, é comum. Mas você ser derrotado por um ser humano, por uma mulher, isso é muito para nós, né? Assim, é um terror muito grande. Então, Maria, por ser humana, que eu quero dizer para vocês aqui, por ser humana, mas com uma humanidade tão repleta de Deus, né? Ela se torna uma grande mulher. Então, quando nós temos em Nossa Senhora, né, essa, é, essa presença, esse modelo de um ser humano do nível que ela é, nos anima, nos alegra a entender que nós podemos chegar próximo desse ser humano, que é Nossa Senhora. Né? A história dos santos da igreja é muito raro encontrar um santo na igreja que não tenha tido um amor grande a Nossa Senhora, que não tenha tomado o modelo de Maria como exemplo para eles seguirem o caminho de Jesus. Porque quando você segue as pegadas de Maria, o caminho fica mais curto. Né? Santo Agostinho ele fala sobre isso, quando ele diz que Nossa Senhora é a forma de Deus. Né? Que você, ao entrar nesse modelo, nessa forma, você já sai pronto. Já sai pronto. Né? Quando você vai esculpir uma imagem, você vai passar dias, meses, talvez anos, né? Com aquele martelinho e aquele ferro lá e batendo, dando forma a uma imagem que pode ser que fique bonita, pode ser que não fique bonita, porque vai de acordo com o processo, você vai dando um jeito aqui e ali. E a imagem pode se construir, sim, claro.
vai ser uma obra de arte, pode ser, mas quando você entra dentro de um molde já pronto, você tem a certeza de como vai sair. Você vai sair a cara do molde, né? Então a gente tem essa doce vaidade de dizer assim, essa santa vaidade de dizer que quando você entra nesse molde que é Maria, você vai sair então com esse rosto, com esse modelo, essa presença dessa grande mulher, né? Então São Luís, dentro do tratado, em algumas vezes ele cita isso, que as pessoas irão ver em você a presença de Maria. O Espírito Santo, quando vê aquelas almas repletas de Maria, ele vai vir com tudo sobre essas almas e derramar sobre ela toda a sua graça, todos os seus dons, né? É nesse sentido que nós temos que entender Maria como um caminho fácil, como ele diz aqui, só para vocês, como um caminho fácil, um caminho curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um caminho seguro, comprovado por grandes santos. Mesmo antes de São Luís Maria, vários outros santos, né, já tinham essa mesma certeza. São Francisco de Assis foi um grande apaixonado por Nossa Senhora. E tantos santos. Se formos falar aqui dos santos apaixonados, aí pronto, acabou a noite. Vamos falar até amanhã, né? Então, ainda falando sobre os motivos, né? O sexto motivo. O sexto motivo é essa devoção dá uma grande liberdade interior. Visto que nos entregamos como escravos de Jesus, ele nos recompensa do cativeiro por amor que nós nos colocamos, né? E que nos submetemos. Então, ele vai tirar de nós o termo servil, né? Tirando-nos o temor servil, perdão, o temor servil. Ele vai alargando o coração por uma santa confiança em Deus, inspirando-nos um amor filial. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, essa liberdade interior, essa grandeza de liberdade para você ter as mesmas motivações de Jesus em relação à sua mãe, chamá-la de mãe, de mamãe, de convidá-la para caminhar com você em todos os momentos, né? Quer na sua casa, quer no trabalho, quer... Então essa intimidade de amor, né, faz parte da união do consagrado com a mãe, né? Então é mais um motivo, é mais um belo motivo que nos convida, né, a viver e a fazer essa consagração. O sétimo motivo, já terminando, estamos no sétimo, são 8, é o nosso próximo receberá grandes bens desta e devoção. É o que eu falei para vocês no começo, quando a gente se consagra, você acaba envolvendo todos os seus. Embora aquele que não quis fazer a consagração, embora aquela irmã, aquele irmão que para você é uma dificuldade, você sabe que toda família tem esses problemas, mas você pode, de alguma forma, estar envolvendo esse povo todo sob o manto de Nossa Senhora. Pensa nisso. Pensa nisso num ato de grande importância para a salvação da sua família, né? Nós abrimos mão de nossas boas obras para que Maria use como lhe aprouver e assim agimos com caridade para com o nosso próximo, que receberá graças maiores por meio de nossas boas obras. Nisso consiste amar o próximo de forma mais fiel. Então, quando eu coloquei esse texto aqui, né, é para falar que a gente tem o ato de doar também nossos bens espirituais. E doar os bens espirituais significa você entregar a Nossa Senhora tudo, tudo, todas as graças, todos os bens que você adquiriu na sua vida passada, presente e futura, né? Todas os benefícios que você adquiriu por um sacrifício, por um jejum feito, por uma Santa Missa que você participou. Então, esses bens aí, que são os meritórios, impetratórios e os satisfatórios, esses bens todos, vamos explicar isso depois com mais calminha para vocês, mas entenda só isso hoje. Os bens espirituais você entrega a Nossa Senhora e ela vai aplicar como ela achar melhor.
Então, se ela entender que hoje as tuas orações que você ofereceu, o teu sacrifício, está sendo importante para aplicar lá na Ucrânia, onde está tendo uma guerra hoje, e pessoas morrendo assim o tempo todo, né? Às vezes até sem ter confissão, sem estar preparado, então ela vai aplicar essa graça da sua oração naquelas almas. Veja a importância. Se ela quer resgatar hoje um tio teu que mora não sei aonde, que nunca foi à Santa Missa, nunca procurou Deus, mas hoje vai acontecer algo especial, porque ela vai usar esses bens espirituais e derramar sobre essa alma que está não sei aonde, e ela vai, de repente, motivar a conversão e trazer essa pessoa para Deus. Então, ela que sabe qual é o melhor momento. Então, o consagrado passa a entregar a Nossa Senhora, entregar, eu estou certo, entregar todos os seus bens, para que ela aplique do jeito que ela achar melhor. Você entendeu isso? Então, o nosso sétimo motivo, né? Nosso próximo receberá grandes bens desta devoção. Né? Eu acho que esse é um dos motivos que faz e Satanás mais ficar irado contra essa consagração. Porque todos os consagrados doam seus bens. Todos. Então, essas graças vai atingir almas que de repente estava certa que ia cair no quinto dos infernos. Nossa Senhora lá em Fátima, ela diz assim, muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Então, na hora que um consagrado, ele doa a sua vida, os seus bens, ele faz essa entrega à Nossa Senhora, ele está ajudando a salvar essas almas. Almas que tu nem conhece, tu nem sabe quem são, mas Nossa Senhora sabe da necessidade espiritual dessas almas e esses bens que ela recebeu dos consagrados, que se doaram por amor, ela vai aplicar então na vida dessas pessoas, né? Então isso sim tem uma grande importância. E o último motivo, né? Não o último aqui escrito, tem vários outros, mas ele enumerou 8. Essa devoção é um meio admirável de perseverança, né? Segundo São Luís, esse é o motivo mais poderoso. São Luís, ele inicia questionando. Por quê? Por que é tão mais fácil cair e abandonar a fé do que seguir e ser perseverante, né? As pessoas, às vezes, para construir uma vida de santidade, leva anos e anos. Depois, quando volta, quando cai no pecado, quando, de repente, desiste de perseverar, aí se entrega a uma vida muito ruim e promíscua e etc. Né? Conheço, infelizmente, pessoas que tinham uma vida muito santa dentro da igreja e, de repente, por uma razão que eu não sei qual, eles voltaram, como diz no Evangelho, e o porco voltou a se lambuzar na lama. E pior ainda. Então, às vezes, né, você conseguir caminhar certo no caminho correto, às vezes é muito difícil. É literalmente a porta estreita. Mas quando você dá uma volta para trás, pronto, parece que a coisa já mexe com tudo, com a cabeça, com as ideias, com a fé, com tudo, né? Por isso que ele coloca isso. Porque é tão mais fácil cair e abandonar a fé do que seguir perseverante. Ele colocou isso e fala que um dos pontos fortes dos consagrados é a perseverança. É a graça da perseverança que Nossa Senhora coloca no nosso coração, né? E isso acontece porque nós, mesmo sendo fracos, inconstantes, podres e cheios de miséria, continuamos muitas vezes confiando em nós, nas nossas forças, né? Mesmo para guardar o tesouro das graças, né? Mesmo para guardar os tesouros das graças, virtudes e méritos que alcançamos diante de Deus. Nós confiamos em nós. Por meio desta devoção, nós confiamos todos os nossos bens e tesouros nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Maria. Por meio desta devoção, nós confiamos todos os nossos tesouros nas mãos de Maria. Meus irmãos, então esse motivo, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque a gente tem que pedir todo dia a graça da perseverança final, para a gente se manter firme, porque o justo, né, o justo viverá pela fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, já diz São Paulo. Então, às vezes, nós vamos passar muita aridez, muita dificuldade mesmo em relação à espiritualidade. Você não vai sentir aquelas emoções que tu sentia no começo da tua vida espiritual, de oração, mas você não pode perder de vista que é Deus quem te guia, é Deus quem te orienta, é Deus que te mantém firme e em pé, embora você não sinta, porque a fé não é sentimentalismo, né? A fé é a certeza, é a convicção de que você está servindo ao Deus santo e verdadeiro, né? Então, essa segurança é que te faz fazer o bem, seguir, né, os teus passos na pastoral que tu trabalha, cuidar dos teus velhinhos, cuidar das crianças, fazer o trabalho que você faz no campo de missão, que é a tua família. Então, isso tudo é motivações da fé. Quando você olha para esse fim, né, e você entende que isso é real, você não precisa sentir as motivações. São Francisco, ele dizia assim: desde quando Deus me deu irmãos, não precisou mais eu perguntar nada para ele. Ou seja, ele percebia Deus respondê-lo pelos irmãos, pela convivência, no cotidiano dele. Então, nós temos que entender isso, né? A nossa fé, ela é para nos manter em pé, firmes e fortes, pedir a graça da perseverança. O consagrado, ele recebe uma graça especial sobre isso. Depois eu vou falar para vocês, né, sobre essa ação de Nossa Senhora na vida das pessoas da igreja hoje, porque você vê muito forte. Tem um texto bíblico, já falei isso para vocês, que me chama muita atenção quando Jesus fala: e quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé sobre a terra? Eu acho tão pesado esse texto. Eu fico tão preocupado, porque assim, que é isso? Vai ter uma desmotivação de fé tão grande? Porque Jesus falar isso é porque vai ter uma desmotivação de fé. Mas eu dizia em outro momento assim, Jesus ele vai encontrar fé sobre a terra e vai encontrar a fé dos marianos, dos filhos de Maria, porque esses se manterão firmes na Eucaristia, se manterão firmes na vida de oração, se manterão firmes no jejum, nas práticas do bem, ajudando ao próximo e com um amor intenso à Santíssima Eucaristia, com amor intenso ao Santo Rosário. Esses filhos de Maria serão os arautos, serão esses apóstolos dos últimos tempos que vai servir como labaredas de luz para segurar e motivar a fé de tantas pessoas dentro da igreja. Então, os devotos de Nossa Senhora terão essa força na alma. Por isso que você tem que se consagrar. Por isso que você tem que levar as pessoas a viver a consagração. Por isso você tem que chamar as pessoas a entender o quão grande e importante a vida em Jesus por meio de Maria. Ou seja, viver a consagração. Meus irmãos, esses motivos já são suficientes para você entender a importância da consagração. Então, isso aqui tem a ver com o capítulo 6, perdão, 5, capítulo 5, né? Porque o capítulo 6 é o que vai tratar sobre a figura bíblica da devoção, desta perfeita devoção, que é Rebeca, né? Tem a história de Rebeca, que é a mãe, que ela simboliza, ela representa Nossa Senhora, e Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. E essas figuras bíblicas, né, têm uma importância muito grande dentro do tratado. São Luís, ele considera assim um modelo muito representativo do consagrado. Quando ele fala de Rebeca, ele fala de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos, né? Irmãos gêmeos. Sendo que Esaú, ele nasceu antes, então ele era o primogênito, né? Em seguida nasceu Jacó, irmão dele. Só que quem recebe a bênção da paternidade, ou melhor, da hereditariedade, de ser o chefe, o dono, tanto das coisas ligado aos bens materiais e espirituais da família, é o filho primogênito. Então, quem estava destinado a receber essa bênção era Esaú, e não Jacó. Mas Esaú, ele é o símbolo dos réprobos, né? Do homem do mundo. Lá no texto,
Você só tem que entender isso, né? Muitas pessoas, quando estão lendo o tratado, dizem assim, mas eu não entendi o capítulo 6, né? O que é que ele quer dizer com aquilo? Ele elogiou a atitude de Jacó e Rebeca quando ele tirou a bênção, né, de Esaú. O seu pai Isaac iria abençoar o primogênito, sabendo ele que estava muito perto de morrer, já estava cego. Aí ele faz assim: olha, eu vou dar minha bênção, né, para o primogênito. Aí ele chama Esaú, e fala: filho, já sem enxergar, mas ele fala: filho, vai caçar e traz para mim uma caça para a gente comer juntos, né? E ele obedeceu, ele era um filho, um homem forte, um homem destemido, muito autônomo, né? Do mundo. Ele não era de casa. Ele não tinha tanta afetividade e proximidade com Rebeca, né? Então ele tinha as autonomias dele, ele tinha muita confiança nele mesmo, na força dele, nas habilidades dele. Rebeca, quando ouviu essa conversa, está lá no tratado, tá? Eu estou resumindo aqui para você entender rapidamente a proposta do capítulo. Rebeca, quando ouviu aquela ideia lá de Isaac e Esaú, ela chama Jacó, que era o filho amado, o filho da casa, o filho afetivo, no qual estava sempre ali obedecendo, estava sempre ali atento às necessidades da família, do pai, da mãe. Então, ela nutria uma atenção e um carinho maior para com Jacó. Isso é um resumo do capítulo 6. Então, ela chama Jacó e fala: filho, vai lá no terreiro, lá no quintal, e pega 2 ovelhas. Vou fazer um guisado, vou fazer uma comida para o seu pai Jacó. Eu vou fazer a comida especial que ele mais gosta. E ela fez exatamente isso. Ela pediu 2 carneiros. 2 carneiros. Ele podia questionar, né? Como os filhos têm mania de fazer. O pai fala uma coisa, a mãe fala: mas por que isso? Por que aquilo? Ele não questionava. Ele apenas confiava e obedecia. Confiava e obedecia. Ele pegou os 2 carneiros, ela fez aquele guisado lá e levou para Jacó comer. E ele comeu. Quando ele comeu, ele chamou o filho para dar a bênção. Esaú. Ela cobriu o filho, já tinha conversado com ele, como ia ser, ela cobriu o filho com a pele de carneiro, né? Colocou na mão envolto lá essa pele. Quando Jacó pega no filho para dar a bênção, ele sente aquela mão e ele, sem enxergar, ele reconhece mais ou menos que ali é Esaú e não Jacó. Ele reconhece que ali é Esaú, sendo que era Jacó. Você está entendendo? Ok, quando ele se aproxima e ele escuta a voz do filho, aí ele pensa: não, aí não é Esaú, aí é Jacó. Pela voz é Jacó, mas pelo tato e pelo cheiro é Esaú. Aí ele se convence que é Esaú pelo cheiro, né, do corpo e etc. E ele coloca a mão sobre o filho e ele dá a bênção do céu, a bênção da posteridade, a bênção da graça, né, que iria definir toda a espiritualidade daquela família, que muito tempo depois iria nascer o Cristo daquela mesma família. Então tinha muito a ver. Essa bênção tinha uma especialidade muito grande. E ele abençoa. Quando ele abençoa, ele recebe então esse dote espiritual. Quando ele sai de perto do pai, o outro filho se aproxima, né? Esaú se aproxima com a caça e já vinha com o guisado pronto para o pai. Quando ele chega lá, aí o pai diz: mas você não esteve aqui agora? Eu já te abençoei, meu filho. E ele entendeu que a bênção não foi para ele, foi para o irmão dele. Ele ficou muito irado, ficou com muita raiva. Mas Esaú, no passado,
Ele, como era muito fanfarrão, muito guloso, um belo dia no passado, ele chegou para Jacó e vendeu o direito de ser o primogênito. Ele vendeu para o irmão em troca de um prato de lentilhas, comida. Ele falou: tu me dá a tua comida aí e eu te dou o meu direito de ser o primogênito. Você vai ser. E ele fez isso no passado. E naquele momento aconteceu que essa troca, ele renegou. Naquele momento do passado, ele renegou a bênção. Ele não quis a bênção em troca do prazer, né? Por isso que São Luís, ele diz assim, Esaú, ele lembra o homem do mundo, os réprobos, os homens que vão para o inferno, é isso mesmo. Enquanto Jacó, ele lembra os predestinados, os filhos que é, é, são previstos, né, de ir para o céu, o predestinado. Então, quando ele faz isso, o pai, Jacó, ele não interferiu. Ele já tinha dado a bênção e ele entendeu que isso foi ação de Deus. Ele não criou nenhum chafurdo por isso. Aí Esaú ficou insistindo em que ele desse uma bênção para ele. Ele deu uma bênção por Esaú. Só que a bênção que ele deu foi uma bênção da terra. Isso é uma bênção simples, uma bênção comum. Não foi a mesma bênção que se dá a um filho primogênito, que dá os direitos, né, a concessão e toda a espiritualidade sobre os bens materiais e espirituais. Ok, então Esaú e Jacó, resumidamente é isso. Esse capítulo inteiro vai versar sobre eles dois, sobre esse momento, né? Rebeca, ela é o símbolo, ela é a imagem de Maria Santíssima, no sentido de que ela cuida, de que ela zela e de que ela conduz o filho que se aproxima, o filho que obedece, o filho que ama, o filho que se entrega, ela conduz esse filho a Deus e ela sabe fazer a coisa da forma correta. Ela sabe oferecer para Deus aquilo que ele se apraz, aquilo que ele gosta. Então, ela é vista dentro do tratado por São Luís Maria como essa representação de Nossa Senhora. Qual é a coisa que geralmente confunde as pessoas? É dizer assim, mas como é que pode? Aí foi um roubo de bênção, né? Ele roubou a bênção do outro e nós estamos comparando ela, Nossa Senhora, depois que ela causou essa armadilha toda, e comparando Jacó ao consagrado, ao filho de Maria. Não, eu acho que quem saiu perdendo, quem foi atacado aí, a vítima aí, é Esaú. Só que, vou repetir, São Luís, ele diz que é uma representação. É como Adão representa o Cristo, né? Eva representa Maria, a antiga mulher e a nova mulher, né? É uma representação. E nesse momento ele vai fazer essa comparação e dizer assim, olha, o filho que está próximo da mãe, ele é cuidado e ele é conduzido às bênçãos do céu, não às bênçãos da terra. Ele vai explicar durante o capítulo inteiro, né, o que significa ser um Esaú, o que significa ser um Jacó. Então, a leitura toda do capítulo 5 vai versar sobre isso, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, vamos ler um pouquinho. Essas duas figuras, eu já disse para vocês, são para São Luís a imagem dos predestinados e dos réprobos, dos que são preferidos por Deus e dos que não são. Quando Isaac pronuncia a bênção sobre Jacó, diz que da linhagem dele é que virá a salvação. Então Jacó recebeu a bênção da salvação, a bênção da linhagem que vai trazer o Cristo, né? Esaú desprezou a primogenitura quando a vendeu por um prato de lentilha. Entendeu por que Esaú ele é o exemplo da pessoa
que vai para o inferno, ele é a pessoa que despreza a bênção de Deus, ele troca o céu por um prato de lentilha. É isso que fazemos todas as vezes que pecamos. Nós trocamos o paraíso por um prato de lentilha. Qual é o prazerzinho que você recebe com o seu pecado, né? Então, a pergunta aqui sobre... Porque às vezes nós trocamos a graça pela desgraça. A vida de graça, a vida... Você está apto a viver uma vida em comunhão com Cristo e você muitas vezes, por conta dos seus envolvimentos nos vícios, sei lá, né? Você negar a Santa Missa no domingo, negar a Eucaristia, você negar os momentos importantes de vida do aspecto religioso, você troca por coisas que não têm futuro, que você poderia fazer aquilo depois, né? Eu gosto muito de futebol, por exemplo, mas parece uma coisa. Lá na minha casa, no dia que está tendo aquele jogo que eu gosto de assistir, a minha esposa chega e diz assim: vamos rezar o texto. Aí parece que na minha frente eu vejo uma balança, que eu coloco o texto de um lado e o jogo do outro. Sobe, né? O que é mais pesado baixa aqui. Senão o texto é mais importante, né? E eu sei do sacrifício que eu faço naquela hora. Mas assim, vamos rezar? Tá bom. Aí reza, termino de rezar, eu corro lá, mas é difícil, não é fácil fazer isso, né? Nem sempre eu consigo, mas geralmente eu consigo. Eu falo isso, não estou aqui, faça isso também, não. Isso é pessoal, né? Você vai, de repente, entendendo a importância de dar mais valor à bênção do que a outras coisas, né? Então, é como essa história de Jacó e Esaú, tá bom? Então, coloquei mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Sim, coloquei assim, Jacó, ele ganhou a primogenitura, ganhou a bênção, a graça, a entrada no céu. Mas para receber a primogenitura, ele precisa seguir os conselhos de Rebeca. Ela diz a ele: seu irmão foi caçar, né? E ela convida para ele ir buscar os 2 carneiros. Ó. Chegou a hora da bênção, ela disse para ele: vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta. Rebeca veste Jacó com as vestes de Esaú. Coloca, né? Coloca os pelos dele. Jacó leva o guisado para Isaac, que come e gosta do prato. Isaac abençoa e dá graça a Jacó. Então, isso tudo, São Luís, né, ele vê um sinal, um protótipo, um modelo, uma comparação daquilo que é a função de Maria Santíssima. Né? Se você fez tudo o que ela diz, como Jacó fez, ela sabe o que fazer, pois sabe o que agrada a Deus. Então, é nesse sentido que ele vai falar nesse capítulo inteiro. Essa coisa de você entender a obediência e a aproximação a Nossa Senhora. Né? Na prática, você vai fazer alguma coisa, você vai rezar um texto, você diz, está para vocês lerem aqui comigo, tá? Ó, na prática, você vai fazer alguma coisa. Você vai rezar um texto, você diz, né? Mãe, faz você o guisado, né? Porque você sabe, você confia nela. Você é quem sabe cozinhar, mamãe, né? Sabe me preparar a iguaria que agrada a Deus. Eu não sei direito o que é agradável a Deus, e você sabe. Então, essa confiança de entender que ela realmente conhece a vontade de Deus, né? Nós nos colocamos na posição de pequenos, de pobreza espiritual. Nessa nossa pobreza, nas mãos da Virgem Maria, somos modelados por ela. É como se as vestes de Rebeca coloca em Jacó. É como se as vestes de Rebeca, né, que coloca em Jacó, fossem as vestes de Jesus colocadas em nós. Ela vai nos vestir, vai nos preparar, vai nos modelar a semelhança de seu filho Jesus. Tá? Então, meus irmãos, já é o final isso aqui. Tudo que nós temos e somos já não nos pertence. É dela.
e sendo dela, é de Deus. Se você estiver colocando as coisas nas mãos de uma criatura ambígua como nós, você teria motivos para ter medo, pois em nós está o homem novo, o filho de Maria, mas ao mesmo tempo está o homem velho, o filho da mãe, né? Entre aspas. Porém, podemos entregar tudo nas mãos de Maria, porque ela é humilde e está totalmente nas mãos de Deus. Ela é tão maleável, dócil nas mãos de Deus, que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Ela só irá modelar em mim aquilo que Deus quer. Meus irmãos, então, é a confiança, né? Saber que Nossa Senhora ela vai fazer o que tem que ser feito. São esses as duas reflexões sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. Eu espero ter ajudado vocês, né, a entender um pouco mais sobre os motivos por que se consagra, né, e esse modelo né, de consagrados que ele coloca quando fala de Esaú e Jacó, né? O protótipo de um consagrado e de um não consagrado. Então, peço a Nossa Senhora, nesse momento, que ela nos abençoe, que ela toque nos nossos corações e faça entender a importância de viver, de amar a consagração, e que ela nos dê a graça também de levar as pessoas a entender de forma verdadeira o que é a consagração, que as pessoas, né, que estão ouvindo barreiras, ouvindo coisas estranhas sobre a consagração, possam ser derrubadas essas ideias, possa cair por terra pelas mãos de Maria, e que a gente consiga conquistar mais pessoas para viver essa experiência de amor que é a consagração. Rezem comigo, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José. Deus abençoe.